Os nossos cumprimentos a todos e votos de muita paz. Nós vimos há 15 dias atrás que Alfredo, o administrador daquele posto de socorro nas regiões umbralinas mais pesadas, ele contou a sua história da esposa, né? Ele e a esposa que não podiam ainda ficar juntos, ou eles não podiam ficar ainda em companhia um do outro, porque ele desfez o casamento, ouviu calúnias contra ela, né? E na verdade, ela foi elevada e ele permaneceu ali, né? Ele não conseguiu acompanhá-la a regiões maiores. Então, de vez em quando, ela o visitava naquele poço de socorro. E agora nós vamos para o capítulo 18 desse mesmo livro, Os Mensageiros, né? Psicografia do Chico Xavier e pelo Espírito André Luiz, que está nos contando, né? O capítulo é Informações e Esclarecimentos. A volta de Ismália ao círculo de conversação impediu o prosseguimento do assunto. Então ele estava contando a história para André Luiz, Vicente e Aniceto, né, contando a sua história, quando a Ismália, sua esposa, ela retornou àquele círculo de conversação e eles pararam aquele assunto. E continuando, aproveitando talvez a oportunidade, Aniceto perguntou ao administrador: que me diz da continuação de nossa viagem? Estimaríamos alcançar ainda hoje as esferas da crosta. Dirigiu-nos Alfredo significativo olhar e falou: não me sinto com o direito de alterar-lhes o plano de serviço, mas seria conveniente pernoitarem aqui, todos vocês. Nossos aparelhos, eles assinalam a aproximação de grande tempestade magnética ainda para hoje. Sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo. Os que não se encontram nas linhas de fogo permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Quem não luta nas ações bélicas está no combate das ideias, comentando a situação. Reduzido o número de homens e mulheres continuam cultivando a espiritualidade superior. É natural, portanto, que se intensifiquem ao longo da crosta espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados invigilantes, multiplicando as tormentas destruidoras. Então, o que o Alfredo está dizendo aqui é que estavam, né, na época, durante a Segunda Guerra Mundial, aqui na Terra. E aqueles que não lutavam nas batalhas sangrentas diretamente, então, mesmo os outros que vibravam, toda a opinião dos outros que não estavam inseridos naquela guerra pessoalmente, mas estavam vibrando a favor, contra, estavam vibrando de maneira assim, triste, de maneira bem assim, prejudicial, as vibrações que seriam de paz, de conforto, a prece bem colocada nesse momento, para que tudo se amenizasse. Então, o volume daqueles fluidos difíceis, eles se transformariam nessas tempestades magnéticas que chegavam ao posto de socorro. Por isso que o Alfredo ele está aconselhando eles, os três, a não seguirem a viagem naquele dia. Seria bom que eles pernoitassem lá e se dirigissem à crosta no dia seguinte. E continuando. Aniceto escutava com atenção. Não me preocupo com sua pessoa, continuou Alfredo. Então ele não estava preocupado com Aniceto, dirigindo-se de forma particular a ele, né? Mas ele estava preocupado com André Luiz e Vicente.
que eles seriam desagradavelmente surpreendidos. E aí o Aniceto vai dizer, tem razão. E esboçando significativa expressão fisionômica, ele prosseguiu. Avalio o sacrifício dos nossos companheiros espirituais nos trabalhos de preservação da saúde humana. São grandes servidores, disse o senhor do castelo, o Alfredo. De quando em quando, observo-lhes pessoalmente os núcleos de atividade santa. A humanidade parece preferir a condição de eterna criança. Faz e desfaz os patrimônios da civilização como se brincasse com bonecas. Nossos amigos suportam pesados fardos de serviço para que as tormentas magnéticas, invisíveis ao olhar humano, não disseminem vibrações mortíferas, a se traduzirem pela dilatação de penúrias da guerra e por epidemias sem conta. As colônias espirituais da Europa, mormente as do nosso nível, estão sofrendo amargamente para atenderem às necessidades gerais. Já começamos, em consequência dos bombardeios, nosso lar, nós já começamos a receber essas massas de desencarnados em consequência dos bombardeios. Então, ali o posto de socorro começou a receber essa quantidade de espíritos da Europa, lá no posto de socorro. E ele continua, nosso lar, pela missão que lhe cabe, ainda não pode imaginar todo o esforço que o conflito mundial vem exigindo da nossa colaboração nas esferas mais baixas. Os postos de socorro de várias colônias ligadas a nós estão superlotados de europeus desencarnados violentamente. Fomos notificados de que as súplicas da Europa dilaceram o coração angélico dos mais altos cooperadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Aos terríveis bombardeios da Inglaterra, na Holanda, Bélgica e França, sucedem-se outros de não menor extensão. Depois de reiteradas assembleias dos nossos mentores espirituais, resolveu-se providenciar a remoção de pelo menos 50% dos desencarnados na guerra em curso para os nossos núcleos americanos. Temos aqui o nosso campo de concentração com mais de 400. Então, o que estava acontecendo? Não estavam nem dando conta as colônias da Europa de tantos desencarnados que chegavam lá e de tantas vibrações negativas emitidas. Então, as colônias, os postos de socorro nas camadas mais baixas estavam se unindo para que tudo isso fosse diluído, para que cada um ficasse com uma parte, para que compartilhassem aqueles espíritos sofredores, para que aquilo tudo não chegasse apenas naqueles núcleos determinados, naqueles países. Então, tudo isso seria direcionado para outros locais, inclusive ali para o posto de socorro. 50% daquilo que seria o correto socorrer, a Europa estava sendo distribuído, esses 50% da Europa seriam distribuídos entre as colônias mais próximas, e no caso aqui também, no Brasil. E continuando, mas não há dificuldade no socorro a essa gente, indagou o Aniceto em tom grave. E a questão da linguagem, então, estariam socorrendo 50% daquela população de espíritos que chegavam em desespero,
E o problema da linguagem, isso não interferia nesse compartilhamento entre os postos de socorro? E ele vai responder: os serviços de socorro, apesar de intensos na Europa, têm sido muito bem organizados, explicou o Alfredo. Para cada grupo de 50 infelizes, as colônias do Velho Mundo, que é da Europa, fornecem um enfermeiro instrutor com quem nos possamos entender de modo direto. Desse modo, o problema não pesa tanto, porque nossa parte de colaboração consta de fornecimento de pessoal de serviço e de material de assistência. Não seria justo, Vicente vai indagar, não seria justo, porém, que os desencarnados dessa espécie fossem mantidos nas próprias regiões do conflito? Então, não seria justo que os desencarnados da Europa, ficassem por lá, pela Europa? E o Alfredo vai explicar. Nossos instrutores mais elevados são de parecer que essas aglomerações seriam fatais à coletividade dos espíritos encarnados. Determinariam focos pestilenciais de origem transcendente, com resultados imprevisíveis. Inúmeros de nossos irmãos que perdem o corpo nas zonas assoladas não conseguem subtrair-se ao campo da angústia. Mas quantos ofereçam possibilidades de transferência para cá, dentro das nossas cotas de alojamento, são retirados dali, sem perda de tempo, para que seus pensamentos atormentados não pesem em demasia nas fontes vitais das regiões sacrificadas. Só para a gente notar aqui o planejamento entre toda a humanidade, como eles se planejam para diminuir aquelas vibrações pestilenciais de um local para que elas sejam distribuídas para outros locais. Então, tudo é trabalhado em harmonia, apesar dessa Segunda Guerra e de outras tantas que podem acontecer. Nesse intervalo, Aniceto interveio esclarecendo. Em vão voltarão os países do mundo aos massacres recíprocos. O erro de uma nação influirá em todas, como o gemido de um homem perturbaria o contentamento de milhões. A neutralidade é um mito, o insulamento, uma ficção do orgulho político. A humanidade terrestre é uma família de Deus, como bilhões de outras famílias planetárias no universo infinito. Em vão, a guerra desfechará desencarnações em massa. Esses mesmos mortos pesarão na economia espiritual da Terra. Enquanto houver discórdia entre nós, pagaremos doloroso preço em suor e lágrimas. A guerra fascina a mentalidade de todos os povos, inclusive de grande número de núcleos das esferas invisíveis. Quem não empunha as armas destruidoras dificilmente se afastará do verbo destruidor no campo da palavra ou da ideia. Ele está chamando atenção aqui para as nossas vibrações, para as nossas opiniões, para as nossas palavras, para o nosso pensamento, para as nossas ideias. Então, o que seria útil numa guerra? Que nós nos transformássemos em núcleo de confiança, de amor, em prece, sem tomarmos partido, porque cada um de nós pode pesar na vibração negativa da humanidade da Terra, de todos nós. E continuando, mas todos nós pagaremos tributo.
É da lei divina que nos entendamos e nos amemos uns aos outros. Todos sofreremos os resultados do esquecimento da lei, mas cada um será responsabilizado de perto pela cota de discórdia que haja trazido à família mundial. Então é o que estávamos falando acima. Tudo vai ser pesado e vai ser cobrado de nós, os nossos próprios pensamentos. Se estivermos aqui torcendo para um, para outro, estivermos emitindo pensamentos de discórdia, isso nos será cobrado também. Não basta participar da guerra fisicamente, mas no campo das ideias também. Alfredo parecia ponderar seriamente os conceitos ouvidos e observou: é justo. E o Aniceto voltou a considerar após um silêncio mais longo. Aniceto, eu estive pessoalmente na semana passada em Alvorada Nova, que fica em zonas mais altas, seria uma colônia, né, Alvorada Nova, que fica em zonas mais altas. E vim a saber que avançados núcleos de espiritualidade superior dos planetas vizinhos, desde as primeiras declarações dessa guerra, determinaram providências de máxima vigilância nas fronteiras vibratórias mantidas conosco. Ensinam-nos os vizinhos beneméritos que devemos suportar nos próprios ombros toda a produção de mal que levarmos a efeito. Somos finalmente a casa grande, obrigada a lavar roupa suja nas próprias dependências. Aí eles sorriram todos, né, com essa comparação. Então, o que aconteceu? O Aniceto, em visita a essa colônia Alvorada Nova, percebeu que todos os planetas vizinhos à Terra estavam fechando suas fronteiras às vibrações. Por quê? Porque os próprios habitantes da Terra deveriam ser unicamente penalizados pelas emissões, pela guerra que estava acontecendo aqui, não afetando outros planetas que não tem nada a ver com isso, com as vibrações. Então, cada um de nós, a justiça, ela é correta, ela é soberana. Cada um de nós tem que pagar pelos pensamentos, pelas palavras e pelas ações. E continuando, Ismália, a esposa do Alfredo, né? Ismália, que permanecia em silêncio, não obstante a funda impressão que se lhe estampara no rosto, ela considerou com delicadeza: infelizmente, na afeição coletiva, somos ainda aquela Jerusalém escravizada ao erro. Todos os dias somos curados por Jesus e todos os dias conduzimos Jesus ao madeiro. Nossas obras estão reduzidas quase a simples recapitulações que fracassam sempre. Não saímos do estágio da experiência. E dolorosamente para nós, estamos sempre a ensaiar no mundo a política com os Césares, a justiça com os Pilatos, a fé religiosa com os fariseus, o sacerdócio com os rabinos do Sinédrio, a crença com os jairos, que acreditam e duvidam ao mesmo tempo, os negócios com os anases e cafazes. Nesse passo, não podemos prever a extensão dos acontecimentos cruciais. Então, o que a Ismália está comentando é que somos os mesmos, apesar de todo esse tempo. Repetimos os episódios que aconteceram em Jerusalém. Somos os mesmos. As vibrações pesadas, tudo o que faziam, a noção de justiça, tudo isso somos nós. Então,
O tempo determinado para a nossa evolução é muito grande. Estamos a pequenos passos daquela época. E aí continua, encantado com as definições ouvidas, aventurei-me a dizer: como é angustiosa, porém, a destruição pela guerra. Nesses tempos, contudo, observou Alfredo bondosamente, a prece é uma luz mais intensa no coração dos homens. Bem se diz que a estrela brilha mais fortemente nas noites sem luz. Imaginem que, para iniciar providências de recepção aos desencarnados em desespero, já fui mais de uma vez aos serviços de assistência na Europa. Há dias, em missão dessa natureza, fomos, eu e alguns companheiros, aos céus de Bristol. A nobre cidade inglesa estava sendo sobrevoada por alguns aviões pesados de bombardeios. As perspectivas de destruição eram assustadoras. No seio da noite, porém, destacava-se a nossa visão espiritual como um farol de intensa luz. Seus raios faiscavam no firmamento, enquanto as bombas eram arremessadas ao solo. A chefia da expedição recomendou nossa descida no ponto luminoso e, com surpresa, verifiquei que estávamos numa igreja, cujo recinto devia ser quase sombrio para o olhar humano, mas altamente luminoso para os nossos olhos. E aqui nós podemos notar a importância da união em oração benéfica. Vejam, no meio de uma guerra, no meio daquele bombardeio, se destacou naquela escuridão uma igreja iluminada pela prece daqueles cristãos, uma prece sincera. São os pontos luminosos que podemos emitir com os nossos pensamentos. Esses pontos luminosos, eles se destacam no meio daquele bombardeio. E aí o que acontece? Aqueles espíritos que estão visitando aquele local, eles vão a esses locais para aumentar a luz, para se beneficiarem também daquela prece, para aumentarem aquela luz, aquela concordância. E é assim que se faz em cada evangelho no lar, no mundo muitas vezes tumultuado. Todos os locais onde exista a prece sincera são pontos luminosos que se destacam aqui no planeta. E continuando, notei então que alguns cristãos corajosos reuniam-se ali e cantavam hinos naquela igreja. O ministro do culto lera a passagem dos Atos, em que Paulo e Silas cantavam à meia-noite na prisão e as vozes cristalinas elevavam-se ao céu em notas de fervorosa confiança. Enquanto rebentavam estilhaços lá fora, os discípulos do Evangelho cantavam unidos em celestial vibração de fé viva. Nosso chefe mandou que nos conservássemos de pé diante daquelas almas heróicas que recordavam os primeiros cristãos perseguidos em sinal de respeito e reconhecimento. Ele também acompanhou os hinos e depois nos disse que os políticos construiriam os abrigos antiaéreos, mas que os cristãos edificariam na terra os abrigos antitrevosos. Às vezes, concluiu o senhor do castelo em tom significativo, que era o Alfredo, é preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas. Bom, foi bastante
bastante importante a leitura desse capítulo, né? E nós terminamos agora o estudo dele, né? Revendo tudo o que aconteceu nos planos espirituais durante a passagem dessa Segunda Guerra Mundial. E é o que sucede em todas as guerras. Enquanto o ser humano ainda precisar dessas guerras, haverá toda essa agitação no plano espiritual, com exceção de colônias vizinhas, como foi de planetas vizinhos, como foi falado aqui no estudo. Cada um tem que lavar a sua roupa suja. Cada um é responsável pelos seus atos. Nós, habitantes da Terra, o nosso dever é sempre contribuir para a paz, em pensamentos, em palavras e em ações. E nós nos vemos então daqui a 15 dias, né? Nós daremos continuidade a esse estudo. Fiquem com Deus e até lá.